Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço! Olá, minha gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa 15ª aula, né? Na aula passada nós iniciamos a abordagem sobre defeitos do negócio jurídico, começamos a falar sobre vícios de consentimento, iniciamos a abordagem do primeiro vício de consentimento, que é o erro, né? E falamos sobre a importância de traçar para cada defeito do negócio jurídico seus respectivos requisitos. E nos estendemos durante a aula passada tentando explanar bem quais seriam esses requisitos do erro, né? Cumprida a nossa missão, né? Analisados os requisitos, né, do erro, sigamos com a análise sobre as espécies de erro, né? Das espécies do erro substancial, portanto, de erro que torna anulável o negócio jurídico, né? O artigo 139 ele nos descortina um pouco quais são essas espécies. Diz o artigo 139. O erro é substancial quando interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou a alguma das qualidades a ele essenciais, né? Quanto ao primeiro, né, a natureza do negócio, né, só tentando traçar aqui um exemplo bem banal, né, seria mais ou menos assim: eu queria celebrar uma compra e venda, mas acabei celebrando uma doação. É o error in negocium, ou erro quanto ao negócio, né? Quanto ao objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais. Esse é o erro in corpore, ou erro quanto ao objeto, né? Aqui a gente tem o seguinte: eu queria comprar uma caneta de ouro e comprei uma caneta banhada a ouro. Eu queria comprar uma moto e comprei um triciclo, né? Agora veja, aqui eu estou simplificando, reduzindo a dificuldade do exemplo para vocês entenderem a grosso modo quais são as espécies de erro. Agora lembrem-se, nós estudamos na aula passada à exaustão os requisitos do defeito do negócio jurídico chamado de erro. Quando eu dou estes exemplos eles só vão ser válidos se a gente tiver os 3 requisitos presentes. Quais são? O erro tem que ser substancial, tem que ser cognoscível e tem que ser excusável. Tá certo, gente? Mas, só para você entender a grosso modo a que se refere cada um desses tipos de erro, eu trago esses exemplos mais banais, supondo que os requisitos estejam presentes e que nós investigamos e encontramos o que tornou aquele erro substancial, ou seja, o erro que, se a parte soubesse que estava praticando, ela não praticaria o negócio, ou a gente encontrou também neste mesmo erro a característica de excusabilidade. Que é isso? Qualquer pessoa no lugar daquele que errou, medianamente diligente, erraria da mesma forma. E também o erro tem que ser cognoscível, ou seja, a parte que presenciou o equívoco, ela teria como perceber que este equívoco foi praticado segundo os parâmetros medianos de diligência que as pessoas adotam. Tá certo, gente? Então, os 3 requisitos sempre estarão presentes, tá? Mas aqui eu estou tratando das espécies de erro e nós abordamos o inciso primeiro. O erro é substancial quando interessa a natureza do negócio, quando ao objeto interessa a natureza do negócio ao objeto principal da declaração ou a alguma das qualidades a ele essenciais. Tá? Já abordamos esse inciso primeiro. Vamos para o inciso segundo. O erro é substancial quando
concerne a identidade ou qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. Gente, error in persona, erro quanto à pessoa, tá? Este erro quanto à pessoa, vamos dar aqui um exemplo, também supondo que os 3 requisitos do erro estejam presentes, mas só a grosso modo falando. Eu fui salvo, vamos supor que hipoteticamente eu estivesse me afogando, eu fui salvo por uma pessoa, mas como eu não percebi quem estava me salvando, eu entendi que quem me salvou foi o João, mas na realidade eu acabei premiando o irmão gêmeo dele, que é o Pedro. Então houve um erro quanto à pessoa, né, nessa premiação que eu fiz, né, em agradecimento ao João. Então isso é um erro quanto à pessoa. Quando vocês vão lá para o estudo do casamento, vocês vão ver que existem hipóteses próprias de erro quanto à pessoa no casamento. Por exemplo, o sujeito tem uma ficha criminal extensa e ele não revela isso para a noiva, e a noiva acaba casando com um sujeito que é um monstro, quando na realidade ela imaginava estar casando com um santo, né? Isso é erro quanto à pessoa, tá? Vejam que este erro, vocês ainda estão no início do curso, ele não vai levar necessariamente, ele pode levar, né? Mas ele não vai levar ao divórcio, ele vai levar à anulação do casamento. Ah, mas a pessoa não quis anular o casamento, ela quis se divorciar. Pode também? Pode. Mas aqui, vejam, quando a pessoa comete um erro, nesses termos que eu falei, casando-se com alguém que tinha uma extensa ficha criminal, e essa extensa ficha criminal foi sonegada da pessoa com quem ele se casava, nós estamos aqui diante de um erro passível de levar à anulação do casamento. Eu não preciso nem ir procurar o divórcio, eu posso anular o casamento. E esta pessoa que foi vítima do erro, que se casou com alguém por equívoco, porque essa informação não lhe chegou ao conhecimento, né? Esta pessoa ela volta a ter o status de solteira, ao passo que se ela se divorciar, o status dela será divorciada, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem na aula ao vivo. Eu sei que esses assuntos de erro quanto à pessoa, eles ensejam muitas curiosidades, principalmente em relação ao direito de família, tá? Mas é isso. Quando nós temos os 3 requisitos presentes, quando existe um equívoco, os 3 requisitos estão presentes. Que requisitos são esses? Substancialidade, cognoscibilidade, excusabilidade. Quando os 3 requisitos estão presentes. E quando há o equívoco, e quando esse equívoco ele recai sobre uma pessoa, é o que nós chamamos de erro quanto à pessoa. Tá? Está no inciso 2º do artigo 139. Tá? E o erro é substancial também quando, sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Gente, eu lembro bem que quando o Código de 2002 foi editado, algumas pessoas torceram o nariz para este dispositivo. Tá? Torceram o nariz por quê para esse dispositivo? Porque eles falavam assim, mas esse inciso ele contraria o postulado geral de presunção de conhecimento da lei. Ninguém pode alegar ignorância da lei, diziam esses críticos, né? Gente, isto é uma meia-verdade. Por quê? Então eu estou aqui dizendo para vocês que eu entendo correta a redação do inciso 3º do artigo 139. Eu defendo essa redação, porque eu acho que essa redação é compatível com o dispositivo legal que traz esta presunção de conhecimento da lei. Tá? E onde está esse dispositivo? Gente, está aqui, ó, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Está na LINDB. Vamos lá, ela está no artigo 3º da LINDB, que diz o quê? Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Tá?
ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, gente, olha só, eu não posso invocar um desconhecimento da lei para fugir à incidência da lei imperativa. Mas eu posso dizer que não conhecia a lei para justificar o desfazimento de um negócio mal feito. Professor, ficou confuso. Me dá um exemplo e tenta inserir esses 2 artigos neste exemplo. Vamos a ele. Tá? Quem foi meu aluno no semestre passado vai lembrar deste exemplo. Vamos lá, vamos supor que eu, Rogério, esteja comprando uma casa no litoral nordestino, tá? Numa cidadezinha pequena do litoral nordestino, né? No nosso maravilhoso litoral, onde a água é quente, onde o clima é agradável, né? Então, estou comprando uma casa lá. Bom, feitas as pesquisas de internet, eu encontro um lote, né? Aliás, eu não estava nem comprando uma casa, vamos supor que eu estivesse comprando um lote. Feitas as pesquisas de internet, eu encontro um lote que parece que albergará bem, né? Que acolherá bem aquela casa que eu quero fazer. Eu pego a planta da casa, que tem lá a metragem, mando para o comprador, falo assim, olha, esse teu lote aí comporta bem uma casa desse tamanho? Ele analisa e responde, comporta, essa tua casa tem 200 metros quadrados, o lote tem 1.200, né? Ainda vão sobrar aí 1.000 metros quadrados, para você fazer o que você quiser, tem um quintal bom, tem tudo, comporta. E aí, faço a escritura pública, compro a casa, passo o dinheiro, tudo certinho. Né? Quando eu vou buscar o alvará de construção para erguer a casa, chego lá na prefeitura, levo o projeto construtivo, a prefeitura analisa, pega o endereço, vê, bate as coisas e fala assim, não vou te dar o alvará. Eu falo, mas por que não? Aí a prefeitura esclarece, porque pela nossa lei de zoneamento urbano, aquele setor dessa cidadezinha onde você comprou o lote não é um setor residencial. É um setor reservado para a construção de pousadas e de restaurantes. Você não pode ter uma residência lá. É um local muito privilegiado que nós queremos dinamizar o turismo e nós não vamos deixar, a nossa lei proíbe que você construa uma casa lá. Você pode construir uma pousada ou um restaurante. Bom, gente, olha esse exemplo. Então, uma lei imperativa me proíbe construir uma casa. Tá? Vamos lá. O que é que diz o artigo 3º da lei de introdução? Ela diz assim, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Vamos aplicar esse dispositivo? Vamos. Recebendo essa notícia triste, eu não posso chegar diante da autoridade que me falou isso e vou dizer assim, eu não sou dessa cidade, eu moro lá em Brasília, eu não tinha como sonhar que vocês tinham essa lei, não vou cumprir, eu não conhecia essa lei, não vou cumprir a lei e vou construir a casa do mesmo jeito. O que é que o sujeito vai fazer? Vai passar o trator em cima da casa. Entenderam, gente? Então eu não posso invocar em minha defesa o desconhecimento de uma lei para descumprir a lei. Então, em outras palavras, eu serei obrigado a cumprir essa lei. Tudo bem, vou cumprir a lei. Sou um cidadão pacato e ordeiro. Vou cumprir a lei. Contrariado, mas vou cumprir a lei. Bom, cumpri a lei. Não construí a casa. Mas aí eu volto à pessoa que me vendeu e digo o seguinte, olha, o artigo 139, inciso 3º do Código Civil, ele diz que, sendo de direito o erro e não implicando recusa à aplicação da lei, então vamos lá. Eu sabia que era proibido construir uma casa naquele local? Eu sabia que a lei proibia construir uma casa naquele local? Claro que não. É impossível conhecer todas as leis de todas as cidades do Brasil. Não sabia. Então, agora, eu desconhecer esta lei, eu usei isso para recusar a aplicação da lei? Não, eu não recusei a aplicação da lei. Eu me curvei à lei. Eu cumpri a lei.
Então eu não usei o desconhecimento da lei para descumpri-la. Eu usei o desconhecimento da lei para dizer o seguinte: olha, eu fiz um negócio que se eu soubesse que era assim, eu não faria. Mas vamos lá. Este erro é substancial? É, porque se eu conhecesse aquela lei desde o início, eu não teria celebrado o negócio. É excusável? Sim, gente, é excusável porque as pessoas, elas não, quando elas compram lotes, elas não exaurem a pesquisa de legislação de todas as cidades do Brasil onde elas estão comprando. Né? Uma coisa mais assim, chamativa, talvez ela tivesse até que saber, mas nesse caso, conhecer esse detalhe de uma lei de zoneamento de uma cidadezinha pequena no Brasil, isso é um erro excusável, não é um erro grosseiro. Tá? E por fim, é um erro cognoscível. Gente, eu comprei este lote de uma pessoa que morava na cidade. Essa pessoa, ela tinha como saber dessa lei, muito mais do que eu. E ainda assim ela nada fez. Então vejam, este erro é um erro quanto à norma que está vigendo, é um erro quanto à proibição que me foi imposta, tá? É um erro de direito, mas é também um erro substancial, excusável e cognoscível. Portanto, o negócio será desfeito. Agora vejam que interessante. Eu não descumpri a lei por desconhecê-la. Eu cumpri a lei, eu não construí. Ah, então eu apliquei o princípio de que eu não posso descumprir uma lei alegando que não a conheço? Cumpri. Mas eu também cumpri o Código Civil que me autoriza a desfazer um negócio jurídico quando ele for derivado de um erro de direito, desde que esse erro seja, obviamente, substancial, cognoscível e excusável? Sim. Entenderam, gente? Então, o erro de direito, por estranho que pareça, ele é compatível com este princípio de presunção de conhecimento da lei. Beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Então nós estudamos as hipóteses de erro substancial as hipóteses que tornam anulável o negócio jurídico. Vamos falar de um outro dispositivo. Vamos falar agora do falso motivo. Tá? O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Tá? Gente, vejam isso. Né? A gente estudou, quando falou sobre elementos essenciais, a gente fez até uma perguntinha na aula de elementos essenciais. A causa é um elemento essencial? E aí, antes de explicar o que era a causa, a gente teve que diferenciar causa de motivo. A causa é a razão prático-econômica preponderante, né, prático-social, né, ou econômico-social, preponderante para a realização do negócio. Então, assim, qual é a causa da compra e venda? É a troca de um objeto por dinheiro. Qual é a causa da doação? É a entrega de um objeto por mera liberalidade. Isso é causa. É diferente de motivo. O que é o motivo, gente? O motivo, ele é a circunstância psicológica que me leva a celebrar um negócio. Então, assim, por que eu vendi? Qual é a causa da minha venda do carro? É trocar carro por dinheiro. Mas qual é o motivo do meu negócio? Ah, eu queria vender o carro para ter o dinheiro para comprar um outro carro. Ou eu poderia dizer assim, eu queria vender o carro para ter dinheiro para viajar pelo mundo. Então, aqui eu trago para vocês uma mesma causa, que é trocar objeto por dinheiro, mas com motivos diferentes. Ter dinheiro para comprar um novo carro, ter dinheiro para viajar pelo mundo, ter dinheiro para doar para minha mãe, são exemplos de motivos. Então, o que é o motivo? O motivo é uma circunstância psicológica que envolve a prática do negócio. Isto é motivo. Tá certo, gente? Bom, mas aí o artigo 140, ele fala do motivo que se revela falso. O motivo que é equivocado. O falso motivo vicia a declaração do negócio? A lei responde.
O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Bom, Rogério, me dá um exemplo. Vamos lá. Vamos supor que eu seja empregado de uma empresa e que esta empresa esteja abrindo uma filial em São Paulo. O meu contrato de trabalho permite que eu seja transferido. E eu não me oponho à transferência. Tá? Bem, aí o meu chefe ele me encontra um dia, sem falar muito, ele me encontra e diz assim: Rogério, preparado para passar uma longa temporada em São Paulo? Ao ouvir aquilo, eu suponho que eu esteja sendo transferido, mas na realidade eu não estou. Né? Aí, ao supor equivocadamente que eu estava sendo transferido, eu vou à rede, né, interna da empresa, entro em contato com os colegas de São Paulo e mando a seguinte mensagem que fica registrada. Algum colega tem uma casa em São Paulo porque eu preciso alugar a casa uma vez que estou sendo transferido. Expressei o motivo da locação. Aí um colega responde: eu tenho uma casa em São Paulo, está disponível para locação. Tá? Então vamos assinar o contrato. Vamos. Assinamos o contrato. O contrato dizia que se eu desistisse dessa locação, eu pagaria uma multa equivalente a 3 aluguéis. Tá? Beleza. Bom, mas antes de viajar, o meu chefe fala assim: Rogério, então é assim, você vai, daqui a passagem de ida e de volta, é um mês em São Paulo, aqui o aluguel, o pagamento do hotel, o hotel já está reservado, você vai ficar lá por um mês nesse hotel, você vai treinar o pessoal em São Paulo, e depois você volta, porque a gente precisa de você aqui em Brasília. Eu falo: como? É isso mesmo. Eu falei: mas eu achei que eu estava sendo transferido. Pois é, achou errado. Eu preciso de você aqui em Brasília. Bom, aliviado porque não estava sendo transferido, eu volto à pessoa que me locou o imóvel e digo: olha, vamos desfazer esse negócio porque eu não estava sendo transferido. Ele fala assim, aí ele chia e fala assim: tudo bem, tem uma multa aqui de 3 aluguéis, né? E aí, gente, o que é que eu falo para essa pessoa? Calma, calma, porque este contrato ele é anulável. Né? E por que ele é anulável? Porque o motivo que me levou a celebrar esse contrato é falso. E o artigo 140 diz o quê? O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Então vamos tentar aplicar esta hipótese ao nosso exemplo, né? Esse artigo é o nosso exemplo. O motivo é falso? Sim, o motivo é falso. Eu não estava sendo transferido de verdade. Então, é um falso motivo. Ele vicia a declaração de vontade? Sim. Por quê? Porque ele foi expresso para o locador como razão determinante. E eu tenho como provar isso. Eu mandei uma mensagem para ele que ficou gravada dizendo assim: estou sendo transferido e por isso eu quero locar. Era uma informação que ele podia checar, ele trabalha na mesma empresa que eu, então isso era algo também que poderia ser reconhecível, mas as circunstâncias também me permitiram errar dessa forma. Outra pessoa no mesmo lugar que eu estava, na mesma circunstância que eu estava, vendo colegas sendo transferidos, também imaginaria estar sendo pela fala do meu chefe. Tá certo? Então isto é um falso motivo, isto vicia a declaração de vontade, isto foi expresso como razão determinante para a celebração do contrato de locação. Rogério, me dê um exemplo em que este falso motivo não é expresso como razão determinante. Vamos lá. Vamos pegar o mesmo exemplo. Então, o meu chefe, ele me encontra no corredor e fala assim: pronto para passar uma longa temporada em São Paulo, eu suponho que estou sendo transferido, e aí, ao invés de ir para uma rede interna, eu simplesmente pego o classificado de um jornal de São Paulo e circulo os imóveis destinados à locação. Não falo nada, só ligo para a pessoa e falo assim: você está alocando um imóvel? O cara fala: tô. Você precisa do quê? Preciso de um fiador e preciso ver teu contra-cheque. Só.
e aí eu te mando o contrato, você assina. E assim ele fez. Eu apresentei o fiador, apresentei o fiador, ele me mandou o contrato, apresentei o contra-cheque, tudo certo, assinamos. Lá pelas tantas eu descubro que eu não estava sendo transferido. E aí, minha gente, eu ligo para a pessoa e falo assim, olha, eu não quero mais o imóvel. Ele fala, tudo bem, é só você me pagar a multa contratual pelo desfazimento do negócio. Aí eu dou um pulo e falo assim, como multa? Eu pensei que estava sendo transferido, mas não estava. E aí vem a discussão. Ele pode cobrar a multa? Pode, porque esse contrato ele é válido, esse contrato não foi viciado. Como não foi, Rogério? O falso motivo vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Ah, quando expresso como razão determinante. No meu exemplo agora, eu não falei para o locador me alugue o imóvel porque eu estou sendo transferido. Tá certo? Sequer este erro seria um erro cognoscível. Esse erro quanto aos motivos, ele não pode ensejar o desfazimento desse contrato. Tá certo, gente? Então, não só se prendam aos requisitos do erro, como se prendam também a esta formalidade. Para que o falso motivo vicie o negócio, ele tem que ser expresso como razão determinante. Não é o que acontece nesse exemplo que eu estou dando para vocês. Tá bom? Vamos lá tomar uma água. Quando vocês voltarem, nós continuamos com o artigo 141 e seguintes. Bom, minha gente, continuando aqui, o artigo 141, ele diz o quê? A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta. Tá? Não me parece ter muita dificuldade o que se busca dizer aqui. Né? O que se pretende dizer aqui é o seguinte, olha só, quando eu diretamente celebro um negócio jurídico, se eu errar, esse negócio não é anulável? Sim, esse negócio é anulável. Tá? Agora, e se ao invés de eu celebrar diretamente este negócio jurídico, se eu celebrar esse negócio jurídico por intermédio de um procurador, tá certo? Bom, se eu celebrar esse negócio jurídico por intermédio de um procurador, e este procurador errar, este negócio jurídico também será anulável. Mas ele será anulável, como diz o artigo 141, nos mesmos casos em que o é a declaração direta. Ou seja, eu posso até anular esse negócio jurídico celebrado por meio do meu procurador, mas eu vou ter que provar os mesmos requisitos que eu teria que provar se eu tentasse anular um negócio diretamente celebrado por mim. Eu vou ter que provar que este erro cometido pelo meu procurador foi um erro substancial, cognoscível e excusável. Lembrando, já falei da excusabilidade mais de uma vez nesta aula, lembrando que boa parte da doutrina brasileira dispensa o requisito da excusabilidade porque ele não é um requisito expresso. Tá certo, gente? Bom, mas eu digo para vocês, eu sou parte dessa corrente minoritária e eu entendo que a excusabilidade é sim um requisito indispensável para a caracterização do erro como um defeito do negócio jurídico. Tá? Bom, seguindo, 141 nós já abordamos, né? Vamos falar do artigo 142. Tá? Vamos a ele. O erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referir a declaração de vontade não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou a pessoa cogitada. Aqui nós chamamos isso de erro de indicação. Tá? Gente, isso parece a história da minha vida, né? Olha só, meu irmão se chama Rodrigo e eu me chamo Rogério, né? Quantas vezes as pessoas não se dirigem a mim, aquelas que me conheceram de pequeno, né? Porque elas viam duas crianças, né?
com nomes parecidos, ainda irmãos, Rodrigo e Rogério. Quantas pessoas, embora meu nome seja Rogério, quantas pessoas não me chamam de Rodrigo, né? Vejam, se uma dessas pessoas ela me procurar e ela fizer um contrato não solene comigo por meio de WhatsApp, tipo, Rogério, você pode prestar tal serviço, desculpem, ela me chama de Rodrigo. Rodrigo, você pode me prestar tal serviço? Eu digo, posso. Não me dou nem ao trabalho de dizer que eu sou Rogério, porque eu conheço esse equívoco que constantemente acontece, né? Então, vou lá e presto o serviço. Depois que eu presto o serviço, essa pessoa vem a mim e fala assim, não, você prestou o serviço porque você quis. Na realidade, eu estava contratando o Rodrigo. Leia o WhatsApp. Rodrigo, você me presta o serviço? E você, de enxerido que é, diz sim, presto. E prestou. Não vou te pagar. Entendem, gente, como é que esse argumento seria absurdo? Então, tentem aplicar o artigo 142 a esta hipótese. O erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referia a declaração de vontade não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou a pessoa cogitada. Gente, nesta hipótese, olha só, houve um erro de indicação. A pessoa se referiu a Rogério, chamando o Rogério de Rodrigo. Mas isto vicia o negócio? Claro que não. E por que não vicia o negócio? Não vicia o negócio uma vez que, pelo contexto, pelas circunstâncias, eu posso identificar que, apesar do erro de indicação, o sujeito queria de verdade contratar o Rogério e não o Rodrigo. Mas como é que eu chego a essa conclusão? Ora, ele mandou um WhatsApp para mim, Rogério. Mesmo me chamando de Rodrigo, ele mandou um WhatsApp para mim. Né? E mais do que isso, era frequente esse erro ao longo da minha vida. Por isso, ao ler a mensagem, eu constatei que essa pessoa estava repetindo um erro que era frequente na minha vida, mas que não dificultava a compreensão da mensagem. E que, portanto, mesmo que ela tenha se referido ao Rodrigo, você me presta tal serviço? E o Rogério tenha respondido sim, e o Rogério tenha prestado o serviço, esse negócio é válido e a pessoa vai ter que pagar pelo serviço. Porque, repito, o erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referia a declaração de vontade não viciará um negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou a pessoa cogitada. Ok, minha gente? Tranquilo? Vamos lá falar sobre o artigo 142. O artigo 142, ele trata do quê? Aliás, 143, o erro de cálculo. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração da vontade. O que é que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que um erro de cálculo ele não invalida o negócio. Ah, Rogério, me dá um exemplo de erro de cálculo. Dá um exemplo besta de erro de cálculo. Vamos supor que, comprovadamente, o metro quadrado de um terreno na cidade, ele valha R$1.000. Tá? R$1.000, um metro quadrado. Tá certo? Dentro daquele bairro, comprovadamente, um metro quadrado custa R$1.000, né? Que é o valor de mercado. Suponhamos ainda que eu diga que eu estou vendendo um lote que tem 100 metros por 10 metros. 100 metros por 10 metros. O que me leva a R$1.000 metros quadrados, concordam? Então,
Estou num lote, num bairro da cidade, eu digo que estou vendendo um lote de 10 metros de frente por 100 metros de lateral a R$ 1.000 o metro quadrado, tá certo? Gente, não precisa ser um excelente matemático para dizer que o valor desse lote logo está no contrato, tá? E aí, essa informação primeira aqui, ela é apurada pelo mercado, não só está no contrato, como você faz uma pesquisa de preço pelos lotes em volta e descobre que este é o preço justo, então esse preço está certo, ok, preço certo, confere, né? E aí eu digo que o lote tem 100 metros de lado por 10 metros de frente. Você pega lá um agrimensor, um profissional, confere. Então essas duas coisas estão corretas. Tá? Aí vem um contrato, descreve isso, o contrato diz que o lote será vendido a R$ 1.000 o metro quadrado. E medido o lote, se constata que ele tem 100 metros de lado por 100 metros de lado por 10 metros de frente. Logo, o valor do lote é R$ 100.000. Tá certo? Gente, vejam que depois dessas contas todas, a que conclusão eu chego? Eu chego à conclusão que eu sou péssimo de matemática. Por quê, gente? Porque o valor correto do lote não é R$ 100.000. Esse aqui está bem errado. O valor correto é o quê? R$ 1.000.000. Este é o valor correto. Ok? Tá. Mas o que está escrito no contrato, deixa eu até apagar esse R$ 1.000.000. O que está escrito no contrato é esse valor que está errado. O que está escrito no contrato é isto aqui, ó. Tá certo? Pergunta: este contrato pode ser desfeito por conta deste equívoco? Resposta óbvia: não. Não pode ser desfeito por conta deste equívoco. O que é que o nosso código nos diz? O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Tá? Ou seja, eu não anulo o contrato. Eu apenas pego este valor aqui de 100 mil, que foi fruto de uma conta bizonha, uma conta errada, tá? E retifico. Eu não anulo o contrato. Eu retifico, eu corrijo. E eu digo, então, que, embora o contrato tenha dito que o valor era de 100 mil, o erro de cálculo me autoriza apenas a corrigir este valor e cobrar R$ 1.000.000. Ok, minha gente? Tranquilo? Vejam que, normalmente, a lei ela nos leva a soluções plausíveis. Ela não nos leva a soluções absurdas. Seria um exagero tremendo anular um contrato por conta de um erro que pode ser corrigido, né? Então, o erro de cálculo ele não autoriza o desfazimento do negócio, ele autoriza apenas a retificação do equívoco, tá? A correção do equívoco. Tá? Óbvio que eu peguei aqui um exemplo mais tolo, mais banal, mas às vezes quando o contrato ele é um contrato muito calcado, um contrato de engenharia muito complexo, muito calcado em números e análises, né? Às vezes esse dispositivo ele acaba sendo aplicado para conservar o negócio, para preservar o negócio e não para desfazê-lo. Tá bom? Qualquer dúvida me perguntem durante a aula. Tá? Outro dispositivo, e aí o derradeiro deles, né? O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige
se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Tá. Gente, então vamos lá. Ó, o erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Vamos retomar aquele lúdico exemplo que eu dei na aula anterior, que era sobre o sujeito que estava interessado em comprar a caneta do cantor famoso chamado Elvis Presley. Então, eu estava interessado em comprar a caneta do Elvis Presley e acabei comprando a caneta do Elvis Presley da Silva, morador de Itapetinga, na Bahia. Tá? Gente, este é um erro. Então, mas aí eu paguei pro Elvis Presley da Silva, eu ofertei a ele o valor de 20 mil reais por uma caneta, tá certo? Vamos supor que eu, ao longo da demanda, consegui provar ao juiz que este erro foi um erro substancial, cognoscível pelo Elvis Presley da Silva e excusável. Vamos supor que eu tenha conseguido provar todos os requisitos. Aí o Elvis Presley da Silva falou assim, cara, eu vou perder essa ação. Eu entreguei a minha caneta para ele, realmente fui meio malandro, entreguei a minha caneta, ganhei 20 mil reais, mas eu não quero perder esse negócio. Eu conheço um colecionador que tem uma caneta autêntica do Elvis Presley. Eu vou comprar essa caneta dele. Vamos só florear mais o exemplo, né? Óbvio que ele vai tentar não perder dinheiro. Então ele vai chegar, vai oferecer para o colecionador, fala assim, meu amigo, se eu te der 15 mil, tu me vende essa caneta? O cara vendo. O cara vendeu a caneta por 15 mil. E aí então Elvis Presley da Silva consegue uma caneta que pertenceu ao cantor famoso Elvis Presley. Ele tinha recebido 20. Ele comprou essa aí por 15. Sorte a dele. Aí ele vem, quando o juiz for bater o martelo e falar assim, constatei que Rogério queria comprar uma caneta do cantor famoso Elvis Presley. Esse erro do Rogério foi substancial, cognoscível e excusável, vou anular. Aí venham os autos conclusos para a sentença para eu canetar isso aqui. Aí o Elvis Presley da Silva corre e fala assim, seu juiz, pelo amor de Deus, nesse meio tempo eu encontrei uma caneta que pertenceu ao Elvis Presley e eu vou entregar ao autor. Ele nem precisa dizer para o juiz por quanto ele comprou essa caneta, né? Eu quero entregar essa caneta. Aí o autor fala assim, agora não quero mais não, estou de raivinha. O autor pode falar isso? Não, o autor não pode falar isso. Por quê? O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-lo na conformidade da vontade real do manifestante. Ou seja, quer a caneta do cantor famoso? Então tome. Pronto. O negócio não será desfeito. Isso é uma decorrência do quê? Do princípio da conservação do negócio jurídico. Gente, mas antes de encerrar, eu queria fazer mais uma observação, mais duas observações na realidade. Quem pegar o livro do professor Venosa vai ver que no Código de 16, né, quando o negócio jurídico ele era desfeito por erro, a parte que não errou poderia exigir uma indenização. Porque ela falava assim, eu não errei, quem errou foi você, e vai desfazer o negócio, se eu tiver prejuízo me indenize. Tá? Isso era no Código de 16, uma espécie de um interesse reverso aí, né? Agora, para o Código de 2002, não dá mais para aplicar essa conclusão. Por que não? Porque hoje o Código exige que o erro seja cognoscível. Então, olha só, eu só vou desfazer o negócio se você que presenciou o meu erro poderia ter percebido esse erro e nada fez. Então não me venha pedir uma indenização porque você é corresponsável. Foi por conta de você também que este erro aconteceu. Então não vamos aqui, numa espécie de um interesse reverso aqui, falar que você vai
vai me cobrar uma indenização por conta disso. Tá? Então essa é a primeira observação. Segunda observação. Na próxima aula nós vamos estudar dolo. Existe diferença entre erro e dolo? Gente, os requisitos do dolo serão estudados na próxima aula, mas eu já posso adiantar para vocês que o erro é espontâneo, ou seja, eu começo errando sozinho, no máximo a outra parte pode perceber que eu estou errando. Isso é erro. Agora, dolo é assim, eu só errei porque eu fui induzido pela outra parte. Isto é dolo. Então, quando o meu erro é provocado, eu estou diante do dolo. Quando o meu erro é espontâneo, eu estou diante do erro. Tá certo? E normalmente nas petições, quando a pessoa acha que houve dolo, pelo sim, pelo não, por garantia, ela começa a falar assim, olha, fui vítima de dolo, fui enganado, fui induzido em erro, por isso, por aquilo. Mas, se Vossa Excelência entender que não houve dolo, pelo menos entenda que eu espontaneamente errei, porque esse erro é substancial, cognoscível, excusável, etc. Tá? Essa é uma questão. E outra questão que inclusive foi objeto de indagação na aula ao vivo que eu dei, né, recentemente, na primeira aula de erro, né, para a turma da noite, né, um aluno perguntou, professor, e vício redibitório? Vício redibitório, gente, é um vício oculto. Entendam que o erro ele está na minha cabeça. É uma falsa representação da realidade. Eu queria uma coisa, mas eu manifestei outra porque eu me equivoquei. O vício redibitório, ele existe de verdade. Ele existe dentro da coisa. Então, o exemplo que eu dei é o seguinte. Eu comprei uma televisão usada do meu vizinho e essa televisão ela tinha uma pecinha desgastada e ela ainda ligava. Eu testei, ela funcionou. Mas tinha uma pecinha desgastada e essa pecinha desgastada ela só ia resistir mais. Ninguém sabia, nem o cara nem eu. Mas essa pecinha desgastada ia fazer com que essa televisão resistisse só por mais 3 dias. Comprei, paguei, liguei, pronto, queimou. Tá certo? E aí mandei para a assistência técnica, a assistência falou assim, olha, essa pecinha aqui, ela estava muito ruim, ela estava muito detonada, estava oxidada, estava não sei o que, não ia durar. Tá? Bom, isso é um vício oculto. Né? Aí vocês vão estudar isso lá em contratos. Né? Esse é um contrato tipicamente civil, não é um contrato de consumo, por isso que eu fiz questão de falar que eu comprei a televisão do meu vizinho. Né? Mas aqui não houve uma falsa representação da realidade, não houve um equívoco necessariamente. Né? Havia um defeito que objetivamente existia numa peça. Tá certo? Agora, vamos lá para um exemplo de erro. Né? Eu queria comprar uma Smart TV, tinha uma televisão bem fininha, bem bonitinha, mas que não se conectava à internet. Então ela não era uma Smart TV. Ela é defeituosa? Não, ela não tem um defeito oculto. Né? Mas eu queria comprar uma Smart TV e acabei comprando uma televisão comum. Tá? Isso é erro, isso não é vício redibitório. Ok, minha gente? Então, feitas essas observações, encerramos erro. Na próxima aula, nós vamos falar sobre dolo e, se der tempo, vamos falar também sobre coação. Tá bem? Obrigado pela atenção, minha gente.